salve a todos os meus queridos e queridas alunos e alunas da terceira série do Ensino Médio Manhã. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Estão mais leve, estão mais tranquilo, né? Última semana de aula, vim aqui, ó, todo mais tranquilo, good vibes, certo? Achando aí que eu já tô de férias, mas não, ainda não entramos de férias, né, meus queridos? A gente vai ter ainda mais uma semaninha de aula, 2 dias, mas ainda tem uma semana de aula, tá? Estamos finalizando mais uma manhã, tá? Letiva para vocês da terceira série do Ensino Médio Manhã, com a disciplina Meu Pequeno Mundo, tá? Atenção, a disciplina não acaba aqui, tá? A gente vai se encontrar novamente no próximo semestre, tá? Tem muito mais assunto para falar, tem corpo humano para falar também, tem outras microscopias, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês nesse período. A gente conversou com vocês muito sobre essa oportunidade de dar profundidade a conteúdos que às vezes nem sempre a gente tem tempo para conversar aqui no ensino médio, que estão associados às ciências da natureza, entre elas biologia, física, química. A gente conseguiu conversar um pouquinho com vocês sobre o corpo humano, sobre relação de saúde e produção. A gente conseguiu conversar também com vocês sobre plantas, tá? Todas vistas microscopicamente, é claro, né? Não é porque é microscópico que a gente não consegue ver a olho nu que não vai ter uma grande importância para a funcionalidade do corpo, tá? Como vocês já estão observando, nessa semana, tá? A gente está trazendo conteúdos, não só eu, mas todos os professores estão trazendo conteúdos para vocês de revisão, tá? Ah, não é porque é revisão que a gente não vai ter umas abordagens novas, especialmente em questões, tá? Então, estou aproveitando o momento também para trazer questões novas, para que a gente possa saber aí como é que o Enem, o meu foco eu sempre puxo aqui uma sardinha do Enem, porque eu sei que vocês estão na terceira série, estão naquela ansiedade do Enem que está chegando, então estou trazendo questões do Enem que sim, tá? A gente precisa estudar o meu pequeno mundo para conseguir aí responder questões do Enem, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aí, olha só, estamos inspiradas, Adriana. É animação, né? Para vocês gostam também, né? É um momento de descanso, que vocês vão poder esfriar um pouquinho a mente. Eu imagino, né, Adriana, que vocês vão estar aí ansiosos para o fim do ano, mas a gente precisa respirar. E eu digo a gente vocês, tá? Vocês precisam respirar um pouquinho, tá? É importante cuidar da saúde mental também, tá? Então, nesse momento, descansa, aproveita a família, certo? Separa os momentinhos para fazer umas leituras também, mas dá aquela descansada. Aproveitem, tá bom, queridos? Períodos de férias de vocês. Não se esqueçam que a gente volta às aulas em agosto, tá? E hoje, professor, o que a gente vai conversar, tá? Então, hoje a gente vai revisar um pouquinho sobre o conteúdo associado à química, tá? Então, a química do corpo humano, lembrando que tem uma visão microscópica do corpo, tá? Então, essa é a grande mote, essa é a grande ideia para que a gente possa conversar e se aprofundar sobre o tema, tá? Então, na aula de hoje, dia 11/7/2022. Atenção, é revisão, tá? Então, a gente tem uma primeira parte, que é um conteúdo que a gente já trabalhou, mas a gente vai ter aí questões novas, tá bom? Então, vamos nós. Então, quando a gente falou sobre química do corpo humano, né, nesse mês, né, junho e finalzinho de julho, comecinho de julho, a gente conversou muito com vocês sobre o corpo humano em si, né? A gente abordou a perspectiva física, tá? Então, por exemplo, da visão, da audição, tá? Mas também a gente abordou as questões da química, né? O controle, por exemplo, da respiração e o controle da digestão, tá? Então, a gente conversou com vocês sobre o aspecto, por exemplo, do sistema digestório associado ao sistema nervoso, tá? Eu falei filha? Eu usei o termo filha? Não lembro, Adriana. Que filha? Agora eu perdi. Eu não lembro de ter falado a palavra filha. Que horas foi que eu falei filha? Me explica aí, só que aí eu dou resposta. Não me lembrei, tá, Adriana? Me reintegra aí, que às vezes eu acabei falando. Foi mal interpretado por você, tá? Bora lá, que a gente faz a correção, tá bom, querida? Então vamos nós, ó.
Quando a gente falou um pouquinho sobre o sistema digestório, tá? Eu falei para vocês, ó, o sistema digestório é aquele sistema composto por vários órgãos, tá? Que são responsáveis pela digestão, tá? Nosso sistema digestório, falando biologicamente, ele é um sistema inteiro, né? Agora eu não tô sabendo, Adriana. Me diz o contexto que eu falei para poder fazer o contexto. Não, me repõe aí a ideia da filha que eu acho que eu fiquei perdido, tá? Mas tudo bem, tranquilo. Vamos. Hã? Eu falei física, né? Química e física, tá? Talvez seja isso, né? Conteúdos de química e conteúdos de física. Será que foi isso que você deu um delayzinho e deu, talvez até tenha pronunciado errado. Pronto. E entendi filha. Então, talvez eu tenha falado mesmo filha, mas não. Então, os conteúdos são, na verdade, profundidade de química e física e, claro, biologia, tá? Então, aqui a gente tem aqui o nosso sistema nervoso central, tá? Ah, aproveite esse tempo com sua família, acho que foi. Mas quem tiver filha, não sei se é o seu caso, acredito que não, mas aí quem tiver filha pode também curtir, né? Tem os professores mediadores acompanhando as aulas também, tá bom, Adriana? Então, mas pronto, curta os seus familiares de um modo geral, tá? Mas vamos aqui, ó, vamos aprofundar o nosso tema, porque esse é o grande objetivo da aula, tá bom, Adriana? Mas tranquilo. Bora lá. Para ver a importância da comunicação, né? Às vezes tem ruídos de comunicação. Nem eu percebi que eu falei a palavra filho e saiu, né? Bora lá. Gente, ó, digestão é um sistema, tá? Um sistema digestório composto por vários órgãos, tá? E esses vários órgãos, o que que acontece? Cada um deles tem uma função bem específica. E no caso do corpo humano, é um sistema digestório completo, tá? Ou seja, ele tem uma entrada e tem uma saída, tá? A gente tem várias estruturas. Mas, bom, esses órgãos não são tecidos, tá? São órgãos, são conjuntos de vários tecidos, tá? Cada um deles vai ter uma função específica. E, por exemplo, nesses órgãos, a gente vai encontrar o sistema nervoso um pouco diferente do sistema nervoso periférico, de um modo geral, tá? Esse sistema nervoso ele é tão diferente que ele recebe. Voltamos? Voltamos, galerinha. Então é o seguinte, pequenas falhas técnicas, mas claro que o pessoal aqui conseguiu resolver rapidamente. Então vamos nós. Ó, está falando sobre sistema digestório. O que é o sistema digestório do corpo humano? É um complexo, tá? Composto por vários órgãos, tá? E cada órgão vai ter uma função mais específica. É claro, cada órgão é composto por vários tecidos. Entre os tecidos que a gente vai encontrar no sistema nervoso, tem o tecido epitelial, que vai produzir suco gástrico, né? Sucos digestivos. A gente tem o tecido muscular, que vai contrair e vai relaxar, tá? Lembra lá que o tecido muscular aqui é o tecido muscular liso, tá? Ele é diferente do estriado, que é aquele que está, ó, nos nossos músculos do braço, do bíceps, tríceps da vida, tá? Nesse caso, ele é liso. A gente não consegue controlar
voluntariamente o movimento deles. Mas sabe quem controla o movimento desses músculos? O sistema nervoso entérico. Ele fica no próprio sistema digestório, tá? E ele é diferente dos demais tecidos nervosos, que eu digo periféricos. Por quê? Porque ele tem uma disposição de neurônios, tá? Complexa, justamente para poder responder especificamente às necessidades da nossa alimentação, tá? Inclusive, há um relato, né, a comparação da organização das células nervosas do sistema nervoso entérico com as células do tecido nervoso do cérebro, tá? Então, há quem compare como chame até de segundo cérebro. Até porque esse sistema nervoso entérico, assim como qualquer sistema nervoso do nosso corpo, vai produzir neurotransmissores, tá? Como, por exemplo, a serotonina, a adrenalina não, desculpa, a serotonina, a dopamina e a endorfina, tá? Então, sim, eles estão responsáveis também pela produção de neurotransmissores que controlarão os nossos comportamentos, as nossas ações, tá? Então, a gente tem que cuidar da nossa alimentação também, porque é nesse lugarzinho, tanto pelo fato que é nesse lugar que a gente vai digerir e absorver os nossos nutrientes para o nosso corpo, como também é nesse sistema que vai haver um controle específico também de neurotransmissores importantes para o bom funcionamento do corpo, tá? Independente se você tem algum problema neurológico ou não, certo? O sistema nervoso entérico ele é encontrado ao longo de todo o trato gastrointestinal, certo? Esôfago, estômago, intestinos, tá? E chegando até o reto. Além de estar presente no pâncreas e nas vesículas também, que fazem parte do sistema digestório, porém o alimento não passa por dentro desses órgãos. Como a gente vai observar aqui nessa imagem, a gente tem um recorte, um esquema, tá? Ilustrando, tá? O que seria um recorte de um intestino, tá? Lembra lá como é que é a função do intestino, professor. Além de digerir, é nesse lugar onde vai acontecer a absorção de nutrientes. Então, é normal que a primeira coisa que a gente vai ver, lembra lá de uma panelada. Quem já comeu panelada? Eita, o tio Assis está provocando, né? Falar de comida na hora do almoço, 11h30 da manhã, desculpa, mas é para lembrar como é a textura de uma panelada, né? Parece que é toda peludinha, mas não é peludinha ali, né? São vilosidades que a gente tem na panelada, né? Então essas vilosidades elas servem para quê? Aumentar a área de contato do que? Da superfície da parede do intestino com o alimento. Então, vai absorver, vai ter mais epiderme, tá? Tecido epitelial para absorver nutrientes. Então, vai ter uma melhor eficiência. Vários vertebrados têm essa característica, tá? Mas é claro que é só tecido epitelial? Não, tá? Então, a gente vai ter, ó, essa grande camada que fica nessa parte abaixo aqui, certo? Com as vilosidades. E essas vilosidades servem justamente para que a gente possa absorver mais nutrientes, tá? De forma mais eficiente. Se você for observar mais acima das camadas, a gente vai observar o quê? Ó, músculos, tá? E esses músculos tendem a ser ó, não estriado ou liso. E sim, a gente vai encontrar aqui, ó, sistemas nervosos, certo? Que estão mais inferiores, tá? Mais próximos aos nutrientes que são absorvidos e mais exteriores, ou seja, mais distante aos nutrientes que são absorvidos. Cada um deles vão ter funções mais específicas, tá? Os neurônios intrínsecos estão organizados em uma rede de gânglios interconectados, distribuídos em dois grandes plexos, tá? Um miontério externo e um submucoso interno.
em todos o comprimento da parede desse intestino. Professor, qual a diferença de gânglio, por exemplo, para o neurônio em si? O gânglio é uma fração, né? Uma parte desse neurônio, tá? Especialmente aí com corpo celular, diferente dos nervos, tá? Que tem basicamente que projeções dos axônios, certo? Deu para acompanhar? Então vamos nós, ó, lembra lá, neurônio, tá? É uma célula nervosa, certo? E essa neurônio, ele tem partes diferentes. Ele vai ter o dendrito, que recebe o sinal do impulso nervoso, vai ter um corpo celular. Normalmente no corpo celular a gente vai ter núcleo e as várias organelas. E a gente vai ter o axônio, certo? Que é o prolongamento dessa célula que leva o impulso nervoso para outra célula nervosa ou para outra situação. O que a gente vai ter muito aqui? A gente vai ter muito gânglio, ou seja, vai ter uma grande quantidade de corpos celulares. Por isso, a importância dessa estrutura, desse sistema nervoso para a produção de alguns neurotransmissores, certo? E, claro, para o movimento de tudo isso aqui, certo? Eles estão em contato diretamente com as substâncias que são absorvidas, ou seja, eles conseguem perceber muito bem o que precisa ser produzido e o que não pode ser produzido. Que horas vai estimular a contração e o relaxamento do músculo, e assim por diante. Ok? Função do sistema nervoso entérico, tá? Contração, tá? O movimento do fluxo através do próprio sistema. Então, vai ter a contração e o relaxamento daquele músculo liso. Controle da secreção. Podem ser secreções ácidas ou não ácidas. Isso vai ser muito importante para que a gente possa entender o funcionamento do próprio corpo, tá? Do próprio sistema, certo? E aí entra na parte da química que a gente vai focar aqui. Então, uma secreção ser mais ácida ou menos ácida vai influenciar diretamente o bom funcionamento das enzimas digestivas. Mudança do fluxo sanguíneo, porque sim, gente, imagina lá, o intestino está absorvendo nutrientes, vai ter para algum lugar. Ele vai ser absorvido e vai ser direcionado para onde? Vai ser direcionado para onde? Para o sistema circular, que vai conduzir esses nutrientes para o resto do corpo. E a interação com o sistema imunológico e endócrino dentro desse intestino. E aí, o que é produzido? Agora, nesse caso, as enzimas digestivas elas são produzidas pelos próprios órgãos do sistema digestório, tá? Quem são elas? As enzimas são proteínas. Bom dia, Érica! Enzima é proteína. Toda enzima é proteína, ok? Beleza, pronto. Toda enzima é proteína, mas nem toda proteína vai ser enzima, tá? Proteínas podem ter diversas funções. E como enzimas, elas têm uma grande função que é catalisar reações químicas. O que é catalisar reação química, professor? Reduzir a energia necessária para que uma reação aconteça. Toda reação precisa gastar uma energia. Se eu preciso de muita energia, pode demorar muito para uma reação acontecer. Então, quando eu aplico uma enzima, eu preciso gastar menos energia e essa reação pode acontecer de forma mais rápida. Então, elas também aceleram as reações químicas, tá? Especialmente as enzimas digestivas, a função delas vão ser quebrar moléculas. Então, não é que toda enzima vai quebrar molécula, mas as enzimas digestivas, o foco delas é esse. E elas vão quebrar moléculas, como assim, professor? Elas vão quebrar uma molécula grandona em moléculas menores. Só que essas moléculas menores ainda vão ser grandonas, tá? Tipo, exemplo, tá? Exemplo.
Então, eu posso quebrar o amido, certo? E gerar o quê? Glicose. Glicoses, né? Porque o que que é o amido, gente? Ó, cai muito, viu, na prova. Pega o caderninho, bota um asterisco lá bonitão, bota um coração na palavra amido, porque cai muito na prova dos Enems, tá? Amido, gente, é a substância de reserva energética das plantas. Ele é um carboidrato, certo? O ser humano, por exemplo, qual é o carboidrato de reserva do ser humano? O ser humano é um animal. Ele não vai reservar amido. Nós, seres humanos, temos um carboidrato de reserva, tá? Então, quando a gente quebra esse carboidrato complexo, é um polissacarídeo, amido, vai gerar várias glicoses, tá? Essa glicose aqui é empregada lá no metabolismo energético para gerar ATP, tá? Exatamente, Érica. O amido, ele é um polissacarídeo. Sacarídeo. Enquanto a glicose é um monossacarídeo. Olha lá, ó o nome. Poli, muitos sacarídeos. Mono, um sacarídeo. Todos são carboidratos, tá? A glicose é aquela que a gente usa na respiração celular, certo? Ela vai ser quebrada de novo e vai gerar ATP, tá? Amido, substância de reserva das plantas. E no ser humano, qual é a substância de reserva nossa, tá? Como carboidrato. Gente, é o glicogênio, tá? Então, sim, nós vamos ter que pegar glicose. Essas glicoses, de novo, vão ser incorporadas, mas vão gerar uma outra estrutura, que é o glicogênio, tá? Então, outro exemplo de polissacarídeo nosso. Outro exemplo de polissacarídeo é o glicogênio. Tá? O glicogênio é a substância de reserva dos animais, certo? É esse glicogênio que é logo consumido, tá? Professor, mas não é a gordura? A gordura também é uma substância de reserva, mas ela é um lipídio, certo? Beleza? Então, normalmente a gente consome logo o carboidrato, depois a gente já consome os lipídios, tá? Então, a grande ideia das enzimas digestivas é pegar o alimento que a gente vai ter, exemplo, amido, carboidrato, quebrar e gerar glicose, tá? Eu consumo logo toda a glicose de uma vez? Não, uma parte dela vai ser convertida em glicogênio, certo? Então, tem toda essa lógica, esse esquema aqui que vai acontecer no nosso corpo. Eu só como amido? Não, agora sim, a gente tem boas fontes de amido. Tudo que é planta tem amido. Como arroz? Tem amido. Tem amido no arroz? Tem amido no arroz. Tem amido no feijão. Tem amido, pouco amido no alface, mas vai ter muito amido no milho. E talvez seja o mais conhecido de todo mundo, o amido de milho, por conta daquela marquinha, daquela caixa amarela, tá? Certo? O nome, a gente chama mais o nome da marca do que, de fato, do produto, mas o nome técnico é amido de milho, tá? Porque ele realmente é o fruto do amido de milho, certo? Bom, como toda proteína que existe, certo? Ela tem uma estrutura, tá? Ela tem uma estrutura primária, secundária, terciária e às vezes quaternária, tá? A primeira estrutura aqui, ó, a origem dela é através da síntese de proteínas, ou seja, da tradução do RNA para isso aqui. Ó. Ela é uma estrutura linear, certo? A gente vai conversar muito sobre isso no próximo módulo, tá? Aliás, a gente vírgula, viu? O professor de biologia de vocês vão conversar muito sobre isso aqui com vocês no próximo módulo. No próximo módulo não, no próximo semestre, tá? E aí, claro, gente, cada quadradinho desse aqui, ó, tem um aminoácido. Esses aminoácidos eles estão ligados através de ligações peptídicas, tá? Lembra lá das ligações peptídicas? Isso aqui cai muito no Enem, tá?
Então, se preparem, vejam muito, tenham bastante atenção nesse aspecto, tá? E aí, claro que cada aminoácido também vai exercer, entre eles, forças de atração. E aí, o que acontece? Na estrutura secundária e na estrutura terciária, essas proteínas vão se enovelar, elas vão começar a se enrolar um pouquinho, tá? E aí a gente gera uma estrutura em 3 dimensões, tá? 3D. Por que isso é importante? Lembra lá do modelo chave fechadura? Pronto. Isso aqui é muito importante, porque essas proteínas elas vão reconhecer outras estruturas por conta da estrutura em 3 dimensões dela. As proteínas, elas vão ser meio que uma fechadura e as chaves são os outros compostos. Por exemplo, o amido seria a chave, a amilase, olha lá, ó. A amilase é a enzima que quebra quem? Amido, certo? A amilase é a proteína que quebra amido. Então, a amilase é a fechadura. O amido é a chave, certo? Toda vez que o amido chegar, ele vai ser reconhecido pela amilase e a amilase vai poder quebrar essa estrutura com baixa quantidade de energia, tá? Professor, e a estrutura quaternária? Nem todas as enzimas vão ter essa estrutura, tá? O que é a estrutura quaternária? Mais de uma proteína em estrutura terciária se ligam. Exemplo, hemoglobina, tá? Exemplo clássico daqui da gente é hemoglobina, tá? Que não é enzima digestiva, tá? Não confundam. Beleza? O que pode alterar essa estrutura em 3 dimensões? Olha lá, ó. Algumas situações podem alterar a estrutura em 3 dimensões dela e, consequentemente, se mudou a estrutura em 3 dimensões da minha enzima digestiva, ela não vai reconhecer o quê? A chave, certo? Beleza? Que estruturas são essas? Calor, temperatura, a acidez e a concentração da quantidade de chaves, vamos dizer assim, tá? Que é a concentração do soluto ou concentração do sal. 3 fatores, não esqueçam. Quais são esses fatores? Calor, que é a temperatura, acidez, tá? E concentração de sais. A gente até conversou com vocês sobre a estrutura microscópica da pele. A gente disse para vocês, a gente começa a suar muito, por quê? Para controlar a nossa temperatura. Em geral, o nosso corpo se mantém ali nos 36 graus Celsius e meio de temperatura. Por quê? Porque é a temperatura no qual as nossas enzimas vão funcionar muito bem, tá? Então, existe uma temperatura ótima para que aquelas proteínas estejam muito bem estruturadas. E, em geral, o nosso corpo se mantém na mesma temperatura. O pH, aí o pH é diferente. Por quê? Porque o pH vai variar conforme a substância que eu preciso digerir. Então, por isso a gente tem vários órgãos no trato intestinal. Na boca tem um pH diferente do estômago, que tem um pH diferente em partes diferentes do nosso intestino. Saber que a variação desse pH importa. Então, quem que vai estar ligado lá? O sistema nervoso. Opa, chegou aqui a comidinha. O fulaninho comeu muita gordura hoje, né? Então, a gente bota mais uma substância, bota mais bile. E fulaninho comeu hoje só pão, só carboidrato. Então, agora o foco aqui não é proteína. Aqui o foco aqui é a amilase. Então, o sistema nervoso ele também vai percebendo que horas é hora de produzir mais ou menos substâncias, controlando melhor esse pH para cada tipo de substância que precisa ser absorvido, certo? Por isso a gente precisa de um sistema nervoso bem localizado lá para que as respostas sejam o mais imediatas possível, tá? A concentração de sal, gente, é a quantidade de substâncias que a gente vai ter, tá? Então, quanto mais amido é digerido, mais
eu posso ter uma modificação na estrutura para poder impedir que a digestão aconteça, por exemplo, tá? Não é tão comum para as enzimas digestivas, tá? Mas são fatores que podem modificar a estrutura da proteína, tá? Então fica ligado que às vezes tem alguma questão que vai te levar a essa interpretação em outros pontos que não são enzimas digestivas, ok? Vamos lá relembrar aqui um pouquinho das enzimas que acontecem, que são produzidas ao longo do nosso corpo, tá? Cai muito na nossa prova estômago, tá? E boca, tá? Boca. pH da boca é neutro, tá? Ou seja, aproximadamente 7, tá? Aproximadamente 7. pH, gente, é a acidez, tá? Beleza? O que é produzido aqui? O suco digestivo que é produzido aqui é a saliva, que não é só água, que não serve só para umedecer alimento, porque ela tem enzima. Qual é a enzima que a gente tem aqui, ó? A amilase. Gente, dicasinha que vocês não podem sair daqui sem saber disso, tá? Ó, dicasinha. Serve para todas as enzimas? Não, mas ajuda a gente a responder a maioria das questões. Terminou nesse terminho aqui, ó, ase. Terminou em ase, é enzima digestiva, tá? Beleza? E o prefixo, tá? Aliás, o radical, ami, dá uma referência, dá uma ideia do que ele está digerindo. A amilase digere o quê? Amido. Serve para todos, professor? Sempre que aparecer o ase, sim, tá? Mas você vai observar que algumas enzimas não vão apresentar esse ase. E aí a gente aprende, a gente memoriza, tá? As demais, tá? A amilase salivar vai digerir a amilase, amido. Ele tem um terminho salivar porque a gente tem outras amilases, tá? Tem a amilase pancreática, por exemplo, certo? Pode ser conhecida também como pitialina, tá? Cai, viu? Normalmente esse terminho, pitialina, tá? É a mesma amilase, tá? No estômago, olha lá o estômago pra gente, galerinha. pH ácido. Como é que as células nervosas vão conduzir a controle dessa variação? Coloca algumas substâncias como o HCl, o ácido clorídrico, tornando aquela região ácida, a estrutura do estômago ácido. Não é à toa que a gente come as comidinhas e a gente fica com uma azia, porque de fato essa comida nos lavou a mucosa do estômago e o ácido que está digerindo as substâncias começa a irritar a nossa mucosa intestinal, tá? Qual é a enzima que é produzida junto com o suco gástrico? Pepsina, tá? Não tem aquela diquinha pra gente não, tá? Nesse caso, a pepsina ela vai digerir o quê? Proteínas de um modo geral, tá? Proteínas de um modo geral, certo? pH que ela funciona. E a temperatura, professor? Sempre a temperatura vai ser 36 graus Celsius e meio, tá? 36, 37, por aí. É a temperatura que o corpo humano funciona em geral, tá? A criança está com febre, 39 graus Celsius de febre. Certamente o processo digestivo dela não vai ser eficiente, ok? Continuando nosso trato digestório, vamos passar por dois órgãos em que o alimento não passa por ele. Primeiro, fígado, tá? Fígado produz, entre outras substâncias, a bile, tá? Ele só produz a bile? Não, tá? Ele vai ter várias funções, mas entre outras funções, produz a bile. Bile não tem enzima. E o que acontece aqui, professor? Essa bile ela serve para emulsificar. Parece um detergente, tá? Emulsificar a gordura. Qual é a diferença dele para uma enzima? Primeiro que não é proteína, começa por aí. E quando ele quebrar essa molécula, lembra que eu falei aqui para vocês? Ó, uma enzima, ó, o amido é uma substância, a glicose é outra substância. Quando ele quebrar a gordura, ele vai continuar sendo a mesma gordura, mesmo lipídio, certo? Então, não vai mudar o teor químico, só vai diminuir as porções daquele lipídio, certo?
Então, a grande ideia é que o pâncreas, né, produz a bile que vai emulsificar, tá? Atenção, a gente tem, ó, uma vesícula biliar aqui. Muita gente olha vesícula biliar e é ela que produz a bile. É ela que produz a bile? Não. Ela guarda a bile. Para quê? Comi muita gordura, né? Aí o sistema nervoso entérico, eita, hoje ele abusou na gordura. Manda uma grande quantidade de bile aí, viu? E aí, essa grande quantidade de bile é liberada. Então, para que serve a vesícula biliar? Para guardar a bile. É comum que as pessoas, quanto mais velhas vão ficando, passou dos 40 anos, por exemplo, possa ter um problema de cálculo na vesícula, tá? É uma dor absurda, tá? Tem que fazer cirurgia logo, tá? Beleza? Por quê? Porque fica acumulando aquilo dali, sempre gordura. Dá para tirar inteira a vesícula biliar e não vai afetar diretamente a digestão. Por quê? Porque o canal, tá, entre o fígado e o intestino, que é onde ela é depositada, vai continuar funcionando, certo? Só a vesícula que vai ser removida. O pâncreas, outro órgão que faz parte do sistema digestório, também vai produzir suco, tá? Aí, esse suco que é produzido pelo pâncreas é liberado bem no comecinho do intestino delgado, certo? Primeira porção do intestino delgado. Quais são as enzimas que ele vai produzir? Olha lá, um monte. Terminou em ase, enzima digestiva. Amilase, lipase, ribonuclease, desoxirribonuclease. Esse aí, professor, esse nome estranho aqui, tá? É a dica que eu disse para vocês. Terminou em ase, entendi que é enzima digestiva, observo qual é o prefixo, tá? Amilase, amido. De novo, professor. Ih, a gente come muito amido, viu? Tá? Sim, amido. Lipase, professor. Lipídio. Agora, ribonuclease, professor. O que é isso? RNA. E a gente precisa digerir RNA, professor? Precisa. Porque a gente precisa dessas peças, dos nucleotídeos, para que a gente monte o nosso próprio RNA. Agora, se você sabe que o ribonuclease é RNA, vai digerir RNA, e a desoxirribonuclease vai digerir o quê, hein? E aí, Érica? E aí, Adriana? Comenta aqui para mim no chat, eu quero saber por que elas vão digerir, tá? Tripsina não atende aquela regrinha que eu disse para vocês, tá? E aí a gente memoriza essa. Proteínas. E aí, meu povo, o que a desoxirribonuclease vai digerir? Vou passar aqui, daqui a pouquinho vocês vão me responder, tá? Atenção, o pH produzido pelo suco pancreático, ele é um pH básico. Por quê? Porque ele precisa controlar a acidez que vem do estômago, tá? Por fim, a gente tem o suco entérico, de novo, certo? Terminou em ase, é enzima digestiva, certo? Maltase, sacarase, lactase, peptidase, tá? Volta só para os prefixos. Maltase. E agora? Vai digerir o quê? Vai digerir a maltose. Lactase vai digerir a lactose. Peptidase vai digerir peptídeos, ou seja, proteínas. Sacarose vai digerir a sacarase vai digerir a sacarose, tá? Eita, gente, faltou aqui o que é desoxirribonuclease. Desoxirribonuclease, desoxirribose. Vocês já ouviram esse termo, não já? E aí? DNA, galera. Eu preciso digerir DNA, professor? Preciso obter o quê? Os nucleotídeos para montar o meu próprio DNA.
tá? A gente não está pronto, a gente está o tempo todo renovando as nossas células. A gente produz espermatozoide, óvulos, mitose, meiose estão acontecendo com frequência, certo? A gente precisa desses elementos, tá bom? Bora pegar os nossos últimos 20 minutos para responder questões. Cadê a Érica? Cadê a Adriana? Cadê minha turma do terceiro ano do ensino médio? Manhã, tô achando quieto agora. Tô achando que vocês ficaram quietos. Bora lá, meus queridos. Bora lá. Quero ver agora a agitação em vocês. Certo? Questões. Essas questões são diferentes das questões que a gente passou durante o mês, viu? Beleza? Não é porque a gente está na revisão que a gente vai fazer as mesmas questões, tá? Enem. Olha lá. Enem, tá? 2015. Uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro. E após ser purificada, foi diluída em uma solução fisiológica e distribuídas em 3 tubos de ensaios com os seguintes conteúdos. Tá? No tubo 1, teve a carne. No tubo 2, teve o macarrão. No tubo 3, uma banha. Na lógica geral, tá? Imagina lá. Claro, na carne, no macarrão e na banha tem várias coisas, tá? Mas, de modo geral, já vai fazer aquela associação. Professor, carne tem muita proteína, né? Carne tem muita proteína. Seja a branca, a vermelha, né? Tem muita proteína. Beleza. Macarrão tem muito o quê? Carboidrato. Muito carboidrato. Amido. Bacana. E banha, professor? Tem muito o quê? Lipídio. Banha é aquela banha da gordura, né? Banha do porco, né? Beleza? Vamos lembrar aí onde é que acontece a digestão de cada um deles. Vamos nós. Em todos os tubos foi adicionado o ácido clorídrico. O ácido clorídrico. E o pH da solução baixou para um valor próximo a 2. Além disso, os tubos foram mantidos por 2 horas em uma temperatura de cerca de 37 graus Celsius. Lembrando que isso é cachorro, tá? A temperatura do cachorro é um pouquinho mais elevada do que a do ser humano, tá? A digestão do alimento só ocorreu no tubo 1, que tem o quê? Carne com proteína, grande quantidade de proteína. E aí, qual a pergunta? De qual órgão a enzima foi tirada? Ah, gente, tranquila essa, né? E eu ainda vou fazer, eu quero mais. Quero saber qual a proteína, qual a enzima qual o nome dessa enzima aí, galera? Vocês sabem me dizer qual o nome dessa enzima? Não quero só a alternativa correta de vocês, não. Eu quero agora, cadê a Érica, cadê a Adriana? Me diga aí, a alternativa correta e o nome da enzima, porque eu sei que vocês são craques. Bora lá. E aí, galera? Sabem sim. Qual é o nome da enzima? E aí? Ó, gente, alguns nomes de algumas enzimas a gente precisa memorizar, tá? Especialmente o dessa, tá? Essa aqui é uma das que mais caem em vestibulares e Enem, para vocês que estão na terceira série do ensino médio fazendo esse preparo, tá? Beleza? Acabei de dizer, ó, local ácido do nosso corpo, tá? O cachorro é parecido com a gente, tá? É mamífero, tá? O lugar ácido do nosso corpo, tem que lembrar, o lugar onde a gente sente azia, acidez, onde é? Onde é? Onde é? No estômago, professor. Já matou aí a questão só nesse aspecto. A acidez é no estômago. Pronto, fechou. Agora eu fiz uma outra pergunta para vocês. Qual é o nome dessa enzima que funciona no estômago? Tá? E aí? Hã? Todas são digestivas. Agora, qual o nome dessa enzima? Qual é o nome dessa enzima? Vou voltar lá, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Pepsina. Essa é uma das que mais caem, tá? Tem questão do Enem que só ele apresentou o nome da palavra, o nome da enzima, e aí você tinha que saber.
Era a única exigência. Ele explicava tudo muito bem. As questões do Enem, eles explicam muito bem pra gente, tá? Mas, às vezes, você precisa saber de uma informaçãozinha para poder você fechar e entender a compreensão da questão, tá? Eu gosto das questões do Enem porque elas são bem contextualizadas, tá? Vamos ver mais uma questão? Boa, Adriana. Alternativa C era estômago. Bora ver mais uma questão do Enem, tá? 2014. Cai bastante, professor? Cai, tá? O pesquisador percebe que o rótulo dos vidros que guarda um concentrado de enzima digestiva está ilegível. Não dá para ler. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia que seja uma protease. Olha lá. Ih, professor, você não falou desse nome não, diquinha das enzimas, ó. Terminou em ase, é uma enzima digestiva. Observa o que começa o que tem no começo, proteína. Tá? Ah, então vai digerir alguma proteína, certo? Beleza. Então ele desconfia que seja alguma protease gástrica. Suco gástrico, né? Vamos nós. Que age no estômago, digerindo proteína. Sabendo que a digestão no estômago ela é ácida e no intestino é básica, tá vendo? Ó, questão do Enem mastigando pra gente, ótimo, tá? Mas a gente precisa ter uma noçãozinha. Ele monta 5 tubos de ensaios com alimentos diferentes. Adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir... Ó a pergunta. Ó como a pergunta já está me dando o indício que eu preciso entender. Vamos nós. Ó. Essa protease... Ó o que foi que ele me disse antes. Essa protease age no estômago, é ácido, certo? E ele vai digerir proteínas. Pronto. Qual a pergunta? O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para que a hipótese do pesquisador esteja correta. Certo? De novo. Qual deve agir? Qual deve agir? Considerando aí, qual a hipótese dele? Protease. A hipótese dele é que seja uma protease que vai digerir proteína e que vai ser num lugar mais ácido. Fechou? Então, pronto. Aqui basta a gente entender o que é um pH ácido e o que seria aí uma proteína. Olha só como a questão do Enem já me processa bem o conceito, tá? Qual é a hipótese dele? Que seja uma protease, que vai digerir proteína e que precisa ser uma solução mais ácida. Olha só os pHs que a gente tem aqui, ó. Quais são os tubos de ensaio que a gente tem aqui, ó? Tubo de ensaio com pH 9, 5, 9, 5, 9. O que é um pH ácido para vocês? É um pH 9 ou um pH 5? 9 ou 5. Lembra lá que o neutro é o 7. O neutro é o 7. O que está abaixo do 7 é ácido e o que está acima do 7 é básico ou alcalino. Ah, professor, então eu precisava aqui ter uma noção do que é um pH ácido e o que é um pH básico. Então, eu não quero um pH acima do 7, eu quero um abaixo do 7. Não, corta A, corta C e corta E. A gente só vai ter como alternativas ou a alternativa B de bola ou a alternativa D de dado. O que essa enzima vai digerir? Proteínas. Então, vamos ver qual é o pedaço, qual a substância que foi colocado junto. A gente colocou carne na solução B e na solução D de dado ele colocou macarrão.
E aí, qual delas tem mais proteínas? A carne ou o macarrão? E aí, galera? Qual é que tem mais proteína? A carne ou o macarrão? Cadê a Erika, gente? A Adriana já deu aqui a opinião dela. Tô vendo aqui, ó. Repito. O que é que tem mais proteína? Carne ou macarrão? Ó a questão anterior aqui, ó, pra gente, ó. Eu até disse aqui, ó. Ó lá, ó. Ih. Concorda ainda com a ideia, Adriana? E aí, galerinha? Gente, ó, nesse caso aqui, ó, quem vai ter mais proteína é a carne. Para que a hipótese dele esteja correta, é interessante que o tubo de ensaio que aconteça a digestão seja o tubo de ensaio B. Atenção, tá? Então veja bem, ó, no Enem ele me contextualiza muito bem. Aqui é uma questão que você precisava entender o que que é hipótese, tá? Testada a hipótese dele foi mostrada aqui, tá? Aqui mostra risque, risca o Enem. Na hora que estiver fazendo a prova de vocês, pegue um papel, risca a prova, destaca qual é a pergunta, tá? Isso aqui é que eu quero saber, tá? É uma boa forma de vocês não errarem, que às vezes não é o caso daqui, mas tem alternativas, todas estão certas. Porém, a alternativa que refere à pergunta é o que vai ajudar vocês a ter o melhor êxito na prova de vocês, tá? E aqui, basicamente, eu precisava entender o que era um pH ácido ou básico. Teoricamente, uma questão tranquila de se responder, tá? Bora ver outra questão? Tá? Concordo. Mas assim, é aquela coisa, né? Às vezes é um macarrão cheio de proteínas, né, Adriana? Tem que observar o rótulo. Ninguém mostrou, né, o rótulo do macarrão, né, Adriana? Ah, gente, a gente tem nutrientes, tá, alimentícios, especialmente os legumes, que têm uma grande quantidade de proteínas, tá? A gente vai falar, inclusive, um pouquinho sobre esse aspecto nos próximos semestres da nossa disciplina, tá? Como alternativas, caminhos diferentes, alternativas diferentes no aspecto de produção, por exemplo, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma planta tem muita quantidade de proteína, né? Brócolis, as cactáceas, de modo geral, têm uma grande quantidade de proteína, acabam sendo grandes fontes alternativas de alimentos. São chamadas plantas alimentícias não convencionais, tá? O brócolis até que é convencional, o cacto nem tanto. Enem de 2012, a vesícula biliar é um órgão muscular onde a bile é armazenada. Os cálculos biliares, em algumas vezes, se formam nesse órgão, devem ser removidos cirurgicamente, dependendo da avaliação da gravidade das complicações decorrentes da presença desse cálculo no indivíduo. Entretanto, apesar do prejuízo, tá, causado pela remoção da vesícula biliar, atendam, tá? Quando é removido, eles não tiram só o cálculo, não, eles tiram a vesícula biliar toda, tá? O indivíduo pode ter uma vida relativamente normal, certo? Então, pergunta. Destaca. A pergunta é essa aqui, ó. A remoção desse órgão vai afetar o quê? Vesícula biliar é um órgão que armazena a bile. Atenção, bile é enzima? Não, não é enzima, certo? Ele é um emulsificador de gordura, tá? Ele é produzido por quem? Pelo fígado. E que serve para quê? Por que ele é armazenado na vesícula? Para quando a gente se alimentar uma grande quantidade de gordura, a gente poder injetar uma grande quantidade de bile para auxiliar no processo da digestão, certo? À medida que a gente come mais gordura, a gente libera mais bile. Se a gente come menos, a gente vai liberar menos, tá? Então vamos nós. Eu vou remover a vesícula biliar. O que que vai atrapalhar? Ué, professor, vai atrapalhar o armazenamento da proteína, e só, tá? Então, vai atrapalhar a produção de bile? Não, falso, que é produzida onde? No fígado. Vai atrapalhar a síntese de glicogênio? Não. Lembra lá o que é glicogênio?
Carboidrato de reserva dos animais, tá? Falso também. Letra C. Vai atrapalhar a secreção do suco gástrico. Gástrico, gente. Suco gástrico é no estômago. Falso também, certo? Letra D. Produção de enzimas digestivas. Vai afetar enzimas? Bile nem enzima tem. Falso. Ele vai atrapalhar um pouquinho a ingestão de gordura, a digestão de gordura? Aí sim, certo? Porque sim, se eu como demais gordura, eu preciso liberar mais quantidade de bile. Vai afetar a produção de bile? Não. Vai afetar que essa bile seja colocada no intestino? Também não. Só que, como eu disse, se você come uma grande quantidade de gordura, tá? Eu vou liberar uma grande quantidade de bile no intestino. E sem isso, eu não vou ter esse controle de liberar uma grande quantidade. Vai sendo liberado aos poucos, à medida que o fígado vai produzindo. Certo? Beleza? Mais uma questãozinha para a gente fechar a nossa aula de hoje. Vamos nós? Bora lá. Enem de 2012. As serpentes que habitam as regiões secas podem ficar em jejum por um longo período de tempo devido à escassez de alimento. Assim, a sobrevivência desses predadores está relacionado ao aproveitamento máximo dos nutrientes obtidos com as presas capturadas. De acordo com essa situação, essas serpentes apresentam alterações morfológicas e fisiológicas, como o aumento das vilosidades das paredes intestinais. Ah lá. Então não é uma característica exclusiva do ser humano. Veja bem, ó, tá nas serpentes, tá? E a intensificação da irrigação sanguínea na porção interna dessas estruturas. Qual é a função do aumento das vilosidades intestinais para as serpentes? É maximizar o quê? Então vamos nós. Pergunta. Pergunta está aqui, ó. A função do aumento das vilosidades intestinais para essas serpentes é maximizar o quê, galera? Alternativa A, o comprimento do trato gastrointestinal para caber mais alimento. Cuidado. Bora ver as outras, tá? Não vamos marcar tudo de uma vez só porque a gente leu a alternativa, não. Parece que é interessante. Aumentou, né? Só falou no começo da aula que era aumentar a área de contato, né? Olá, BO, área de contato com conteúdo intestinal para absorção de alimento. Cuidado, pode confundir. Aumentar a área de contato com aumentar o comprimento, tá? Área de contato do intestino com o alimento, absorvendo mais nutrientes. Letra D. A secreção de enzimas digestivas para aumentar a degradação proteica. E a alternativa é processo de digestão para diminuir o tempo de permanência do alimento. Foco é esse, viu, gente? No nosso corpo, a lógica por trás é a mesma, tá bom? Queridos, queridas, foi um prazer estar aqui com vocês nesse semestre. Aproveitem essas férias ao máximo possível para descansar com a família, viu, Adriana, Érica e demais alunos, tá? A gente vai se encontrar novamente nessa disciplina do Meu Pequeno Mundo no próximo semestre, tá? Aguardo vocês lá em agosto. Grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula ou na próxima oportunidade. Tchau, tchau.